Chegamos com o seu podcast, o nosso podcast Calçada Virtual, para falarmos muito, mas assim de modo expansivo, gostoso, leve, sobre educação e suas múltiplas, suas variadas conexões. A educação com a cultura, com a sociedade, com a família, dialogando com a política, com a economia, com o turismo, com qualquer realidade que seja necessária para a transformação, para o desenvolvimento, para a evolução do ser humano. E hoje não vai ser diferente, né? Uma conversa gostosa acontece aonde? Numa calçada. E a nossa calçada virtual é um ambiente propício para isso. Sempre recebendo pessoas especiais, mas também tendo pessoas especiais como você, aí do outro lado, mas tão perto, nos acompanhando, nos escutando e, claro, se inscrevendo em nosso canal no YouTube CBPcast. Se não fez isso ainda, chegou a hora, é o grande dia de você também se inscrever e já compartilhar com outras pessoas também esse link do CBPcast para que também elas, né, se inscrevam, acompanhem. Tem tanto assunto gostoso, bom, tanto aprofundamento, tantas histórias inspiradoras e hoje teremos algumas delas também conosco nesse episódio. Se você também ainda não nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, por favor, fique à vontade, nos siga, porque nós só te levaremos para lugares bons, adequados para a tua evolução, tá certo? Hoje, gente, temos um convidado aqui, dois convidados, claro, muito especiais. Um que vocês acham que já conhecem, né? Prata da casa, já esteve aqui conosco, mas sempre com muito conteúdo e muita profundidade. O segundo convidado, ou o primeiro convidado, assim como queiram, é uma pessoa muito especial. Ele faz parte da minha caminhada também, da minha evolução como pessoa, como ser humano, me ajudou muito a ter uma clareza em um momento muito específico da nossa história, né, para compreender algumas situações, alguns desafios que ocorriam, né, quanto à relação do homem com o clima, com o meio, e hoje teremos também a oportunidade de aprofundar muito com ele sobre assuntos relevantes e atuais. Estou me referindo a Dr. Nivaldo, me permite chamá-lo assim, Nivaldo, um grande amigo, e também ao professor Jefferson. Sejam muito bem-vindos à nossa calçada virtual. Boa noite, Aldísio. Boa Noite, doutor Nivaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Raoni. Um grande abraço e boa noite àqueles que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite, Aldísio, e dizer que aqui é um ambiente propício de discussões, com muita leveza, com informação, que isso é importante para a sociedade. Pois bem, então boa noite a todos os nossos participantes, né, as pessoas que estão conosco neste momento, e aí já aproveito também para poder pedir que se inscrevam, né, dizer que é um prazer estar aqui e poder participar desse diálogo, e de repente passar algumas informações, né, que às vezes estão adormecidas nas mentes, mas as pessoas até sabem, mas estão adormecidas. E, enfim, com certeza vai ser um momento muito bom, porque teremos assuntos que têm a ver com o dia a dia do cidadão, com as pessoas de um modo geral. Já começamos bem, né? E já iniciamos propriamente o assunto que queremos abordar nessa boa conversa que teremos também com você em casa, porque você pode participar, manda também aí sua mensagem, não é? Se comunica conosco, interaja, é muito importante ter você até o final, tá certo? Doutor Nivaldo, geralmente, professor Jefferson, a gente começa com uma pergunta, mas essa pergunta Jefferson já respondeu aqui. Eu quero direcioná-la hoje ao senhor. Uma pergunta que nos coloca diante de nós mesmos e nos faz perceber que nossa vida ela não é apenas esse instante. Ela não é apenas também o resultado do que fizemos, nem muito menos uma expectativa pelo que virá. A nossa vida ela é complexa, mas ela é também dinâmica, cheia de riquezas e aprendizados, superações e conquistas, não é? E quando a gente olha para essa trajetória, para os passos que já demos até aqui, muita coisa se passou, muita coisa aprendemos, muita coisa já olhamos. No entanto, às vezes a gente olha e não vê, e às vezes a gente vê e não repara. Reparar é a condição necessária para perceber a essência, não é? Que é o campo da contemplação. Quando o senhor olha para a vida, para a trajetória, para os passos que já deu até agora, o que o senhor repara, o que você repara como essencial? Como algo assim substancial para aquilo que
você é hoje e aquilo que você jamais iria ser capaz de abandonar porque se perderia a si mesmo? Eita, é complexa essa sua pergunta, viu? Mas é muito interessante. Sim. Assim, eu, inclusive, estou resgatando a história da minha família, junto com uma parenta minha lá da Paraíba, e admirado com a capacidade de superação que pessoas que habitaram esse sertãozão nordestino chegaram a esses lugares sem qualquer estrutura, sem qualquer condição de se ter uma vida normal, com água, né, com a produção agrícola mesmo, até para a criação de animais, e como eles tiveram a capacidade de superar todas essas dificuldades e até as questões climáticas mesmo, né, e passar a constituir uma família e essa família crescer e crescer e uma multidão hoje, vamos dizer assim, a partir desse tronco. Então, eu assim considero que até uma das coisas que a gente não tem valorizado muito é a questão de compreender a nossa ancestralidade, né? Que ela foi construída, né? E vivida de uma forma muito difícil no meu entendimento. Essa é a compreensão que eu tenho. E aí, assim, a história da vida de cada um é algo muito particular, né? E que cada um, na verdade, sabe do que passa, das dificuldades que enfrentou. E é todo um contexto de relações, né? Familiar, ambiental, né? Condições de trabalho e tal e tal. Então, as histórias são diversas e eu entendo que a gente tem que ter algumas bandeiras para poder prosseguir, né? Começa com o desejo de querer avançar, de vencer essas dificuldades, né? Seja com o trabalho, seja com o estudo, seja nas relações. Precisamos cada vez mais melhorar a nossa capacidade de viver em sociedade, né? Em viver com divergências, né? Com o diferente, para que a gente possa crescer e fazer as outras pessoas também crescer, cada um com as suas compreensões. Claro que nós vivemos num meio que precisa de um ordenamento, tanto moral, né, como também legal, né, através das leis que existem no nosso país, mas, acima de tudo, compreendo que todas essas questões, elas, de repente, até perde a importância quando você constrói uma relação de confiança, de amizade, de produção, né, de trabalho propriamente, e, enfim, compreendendo o outro, e fazendo com que todos possam viver dignamente, né, em ambientes os mais diversos. E aí entra a questão da relação com a natureza, que é outra complicação, no sentido, e eu digo complicação, esse termo talvez seja um pouco pesado, mas enfim, é uma chegada do ser humano em um ambiente qualquer, ele provoca sempre alterações significativas, né? Mesmo tendo todo um cuidado, sempre provoca alterações. E é uma outra questão que a gente pode tocar um pouco a partir da conversa. Eu acho que já falei demais. Nada. Mas, enfim, fica à vontade, por favor. A calçada é nossa, né? Me desculpe se eu não fui bem em cima da pergunta que você fez. Mas eu acho que quando a gente assim responde de forma indireta, a gente consegue ser o mais direto possível quando se trata de falar do que é essencial. Isso. Não é, Jefferson? Isso. E é interessante, na fala de Dr. Nivaldo, que o senhor mencionar a condição da natureza. Pois é. Nós temos um grande estudioso que já faleceu, Milton Santos, Sim. que sempre buscou interpretar esse espaço, sempre buscou explicar uma globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. E o que eu acho mais interessante, doutor Nivaldo, Aldísio, quem está nos assistindo, é que ele explica de uma forma e faz uma divisão de uma primeira natureza e uma segunda natureza. Sim. A primeira natureza antes do surgimento do homem e a segunda natureza posterior ao surgimento do homem. E ele fala numa profundidade tão grande da relação do homem com o meio,
da afetividade e do pertencimento do lugar, que ele diz que desde o homem primitivo até os dias atuais, o ser humano tem essa capacidade, que é uma capacidade evolutiva, de transformar cada vez mais o meio. Então eu acho isso assim Muito legal. algo muito importante, de uma essência muito profunda, você perceber a importância do lugar na nossa personalidade, na nossa relação com os indivíduos. O senhor falou na Paraíba e olha como a gente viaja. Tem uma música de Luiz Gonzaga que fala sobre os tropeiros da Borborema, que é um encanto. É justamente o cotidiano dos tropeiros descendo o Planalto da Borborema. Veja a essência e o vínculo com o lugar. Isso é muito forte. E na fala de vocês fica muito evidente, não é, que nós somos seres de relação. Então, se tivéssemos que sintetizar e dizer assim, Nivaldo, para ele, o que é essencial e o que marca a sua vida? As relações. Sim. A relação com o meio, a relação com a natureza, a relação com as pessoas. O que o Jefferson enfatiza? A necessidade da relação como sendo a expressão mais concreta dessa segunda natureza, segundo Milton Santos, né? Que é a nossa cultura, né? Então, a segunda natureza é a cultura, é aquilo que o homem desdobra, não é, das suas relações. Então, naturalmente, nós somos esses seres de relação. Mas são relações que precisam ser construídas de modo saudável, de modo equilibrado. Do contrário, tudo vai se tornar nefasto, né? Perigoso demais. Exato. Né? Qual a importância na tua visão, né, das relações, sobretudo nos dias de hoje, que existem formas variadas de se relacionar para a construção de uma sociedade ou da identidade de um povo? Pois é, eu até em cima de um pouco da fala do professor Jefferson, quando eu trabalho com estudantes e saio para até com visitantes, né, de pessoas turistas que vêm de fora, técnicos, estudiosos e tal, e alunos da própria universidade, que apesar de não ser professor da universidade, eu sou técnico da universidade, sou servidor da universidade. E aí eu gosto de colocar o pessoal para fazer uma reflexão sobre essa história da gente fazer essa separação dos diversos ambientes e das pessoas da natureza. Tudo é natureza, na verdade. Tudo é natureza. Quando a gente avalia, aí está dentro do que Newton Santos está dizendo, só que ele faz esses dois momentos, ele considera 2 momentos. Mas assim, a nossa estrutura física, orgânica, né, ela nasce, se desenvolve e com o tempo morre e aí volta para a natureza. Então, o que significa dizer que a natureza somos todos nós. Isso. Então, não pode existir essa separação de, não, eu estou lá no meio da natureza. A natureza, para a maioria das pessoas, é um ambiente de mata, de vegetação nativa. É um ambiente onde não tem moradias, não tem pessoas. E, na verdade, não é bem isso. Né? A natureza somos todos nós, todos os ambientes, de um modo geral. Um ambiente apenas foi transformado, a matéria-prima dos diversos ambientes naturais, elas foram transformadas e aí tem as edificações, tem as moradias, tem as cidades, tem as estruturas as mais diversas, através de um processo de transformação. Mas, no fundo, tudo é natureza, né? Isso. Então, isso é um fato que a gente precisa cada vez mais deixar claro para a maioria das pessoas. Mas, enfim, eu dentro do que você perguntou, findou esquecendo bem do que você perguntou, porque eu fiquei ligado das no relações, que o professor já... Mas falou muito bem disso já, né? Porque é até interessante, porque é uma visão, né, uma outra compreensão, né, daquilo que estávamos falando, né? Essa segunda natureza, essa primeira natureza não é como se fossem 2 momentos distintos, é isso? Exatamente. É uma realidade são só, separados, né? Exato. O professor já falou. É uma consequência, não é isso? Bom, isso é bom. Não é, porque evita esse dualismo, né? De uma natureza, outra natureza, como se uma fosse mais evoluída que a outra. E é interessante o que o Dr. Nivaldo diz, que existe uma categoria de estudo da geografia que nós chamamos de paisagem. Sim. E o que o Dr. Nivaldo disse aí, justamente é o que é conceituado como paisagem. O que é que nós entendemos como paisagem? Que o senhor mencionou. A gente pensa logo em floresta. Sim. Quando diz assim, pense aí numa paisagem, a gente vincula logo os elementos naturais. Um rio, sim, uma cadeia de montanha,
uma grande floresta. Mas esse ambiente, esse estúdio é uma paisagem. Sim. O que é que nós entendemos por paisagem? É toda a possibilidade que o ser humano tem de perceber o espaço que está ao seu redor. Legal. É o Muito espaço bom. percebido, né? É o espaço percebido. É. Inclusive com uma ajuda muito grande dos órgãos do sentido. É Sim. o que enxergamos, é o que ouvimos e até o olfato. Sim, perfeito. Quando você se aproxima de um restaurante, independente de você estar visualizando o restaurante, você já vai saber o que vai encontrar à frente. Beleza. Quando você Muito bom escuta algo, você já tem uma percepção do que você vai encontrar pela frente. Então, a paisagem nada mais é do que a interação dos elementos naturais com os culturais ou humanizados. Então, nós temos um ambiente que é completo com a presença do homem e com os elementos naturais. Isso é o que a geografia entende como paisagem. Pois é, aconteceram apenas transformações de Exato. alguns material. Mas, o professor Jefferson, eu vou tomar um pouquinho aqui logo, porque assim... Fica à vontade. Fica à vontade. É uma das coisas que eu acho que assim, a gente precisa trabalhar nas diversas áreas, principalmente no meio do ensino, é essa questão da percepção dos espaços, né? Do ambiente, né? Ele se apresenta de formas variadas e, como o professor Jefferson colocou, a paisagem ela é modificada a todo o tempo, né? Ela é construída de acordo com os interesses das pessoas, né? E da evolução de um processo de uma determinada área, de um ambiente, enfim. A própria mata, uma floresta, né? Ela passa por um processo natural de transformação da paisagem, ela mesmo. Não precisa intervenção do homem, tá certo? Mas acontece a transformação. Então, até tem um trabalho que eu gosto de fazer, e que isso aí daria uma outra conversa comprida, que é a história Tô das achando podas. que ele vai ter muita conversa comprida aqui, viu? Pois é a história das podas, né? Porque a poda é uma prática importantíssima, né? Para a produção principalmente de frutíferas, mas também na área das plantas ornamentais e tal e tal. Aí tem gente que faz crítica a algum tipo de poda. A poda tem que ser feita por quem entende o que é poda. Como fazer a poda. Estudar o vegetal que vai fazer a poda. E até reverenciar e pedir licença para fazer a poda. Existe um ritual. A gente tem um ritual para você fazer poda. Quer dizer, você considerar o outro organismo vivo que está ali do seu lado e que você vai fazer uma intervenção. E essa intervenção, ela acontece não só através do homem, mas acontece de forma natural nos ambientes naturais, na floresta, na caatinga, enfim, na mata natural. Então, elas se podam, ou animais, ou insetos, né, provocam o processo de poda e elas se ajustam no ambiente, quer dizer, buscam equilíbrio no ambiente a partir da relação entre elas, né? Então, esse é uma coisa também muito interessante, mas é um outro assunto que cabe em um outro momento. Teremos Nivaldo, capítulos, né? pelo que eu entendi, a poda é um processo de renovação. De renovação, sim. Dos Sim. vegetais. Então, De ajuste, renovação de ajuste, porque assim, depende do tipo de poda, você vai fazer poda de frutíferas, é uma coisa que tem uma lógica mais específica da produção. E tem uma poda das plantas da área urbana, que ela tem uma lógica mais de montar uma paisagem com imitação ou com representação das áreas mais naturais, de floresta e de mata, de um modo geral. E aí você é um outro tipo de poda, que aí vem toda também uma questão de que tipo de árvore colocar em que lugar. Isso. Tá certo? Que é uma outra questão que se releva, ninguém dá a devida atenção e nem tem profissionais que trabalham bem com essa área, eu pelo menos desconheço. Existem trabalhadores, mas técnicos com capacidade de fazer análise de como trabalhar o processo de poda naquele vegetal, principalmente nas arbóreas, não existe. Tá certo? Se você vê aqui em qualquer cidade, não estou falando especificamente do Crato, mas em qualquer cidade, os processos que acontecem de poda, ela é feito de uma forma agressiva, certo? Desrespeitando toda uma condição do próprio vegetal. Você não respeita a simetria da árvore, você não respeita a importância da árvore, como ela se coloca naquele espaço. Tudo isso tem que ser estudado, tem que ser pensado. Qual é o tamanho da árvore? Que espaço tem para a árvore? E que tamanho ela deve permanecer?
um dado importante que é com relação a isso também é como você dominar o sistema radicular da planta através das podas. Então, muita gente não sabe, mas, por exemplo, a parte arbórea da árvore, o sistema radicular é proporcional a essa parte aérea. Tá certo? Então, você quer controlar o sistema radicular, que é importante em alguns ambientes para ela não provocar dano às estruturas físicas, calçadas, prédios e tal, você trabalha a poda da árvore e você controla esse sistema. Isso é novidade para mim também, porque eu não tinha essa compreensão, né, de que a copa, então, ela será reflexo, né, daquilo, ou melhor dizendo, a raiz será reflexo daquilo que é a copa. Sim, exatamente. Incrível. Mas, enfim, como eu estou dizendo, isso aí é um outro assunto interessante. Olha a importância do agrônomo. Claro. Olha a importância do agrônomo, né? Eu digo que o agrônomo é meio enxerido, ele entra, de repente, no campo das outras profissões, né? E se mete. Eu, pelo menos, era o que se falava muito lá na faculdade de agronomia, lá em Areia, na Paraíba, né? Na Universidade Federal. Então, se envolve com muita coisa. E a grade curricular mesmo do curso, era muito ampla mesmo. Hoje ela está bem diferente, mas enfim, o agrônomo é sempre metido a se envolver com um bocado de coisa. Que seja bem acolhido, na verdade, ao se meter naquilo que for necessário, né? Sim, é muito bom. Pois Vocês começaram a entrar num ponto, né, que eu acho que sinaliza diretamente para aquilo que queremos aprofundar. Né, sobre paisagem, Jefferson traz essa reflexão muito oportuna, né, que é complementada por Nivaldo, e nos leva a pensar justamente nessa interferência direta do homem sobre o meio. Uma vez que ele habitando essa realidade, não tem como não pensar nessa sua atuação, nessa sua interferência, mas a possibilidade de pensar também no modo adequado de como ele deve atuar, de como ele deve agir nesse meio. Então, pelo cenário atual, se quiserem ampliar a visão para algo global, uma perspectiva global, mas se quiserem também manter uma visão regionalizada, como vocês têm compreendido nessa atuação do homem sobre o seu habitat, né, na construção dessa paisagem, né, na compreensão dessa sua realidade, que é a casa comum, né? Pode ficar à vontade. Pois é, a gente pode... Isso tem muita coisa para se falar a respeito disso. Agora, assim, eu poderia dar alguns toques, mais especificamente nas áreas mais urbanizadas. Sim. Né, que talvez o grande público que nos assiste tenha um interesse maior em ouvir alguma coisa a respeito disso do que está colocado por alguns estudiosos, mas também alguns técnicos, algumas pessoas mesmo aqui no nosso meio, com relação a essa coisa que o Jefferson tocou no início, que é a capacidade de percepção das pessoas que habitam um determinado lugar ou usam determinados espaços, para poder essa interação ela ser a melhor possível, a mais proativa possível, tá certo? E aí, o básico para isso poder acontecer é se ter capacidade de percepção do espaço, o que o professor Jefferson iniciou logo na abertura aqui do programa. Então, essa percepção envolve praticamente todos os órgãos do sentir, né, do perceber, e audição, visão, enfim. E você, de repente, vivenciar mais esse espaço. E, a partir daí, você também, nessa interação, você poder contribuir para que haja um equilíbrio, ou que haja melhorias, contribuindo com os responsáveis diretos, se é a estrutura pública, como melhorar isso, como dar um outro tipo de uso, enfim, a partir dessa percepção. Esse envolvimento do cidadão, para mim, ele está muito distante, né? A vida e a correria do dia a dia nos leva a isso, e a gente não percebe os espaços, as estruturas que temos, a beleza que tem, essa coisa da paisagem, como falou o professor, e a gente deixa de admirar isso, eu deixa de interagir com esses espaços. Eu vejo assim, por exemplo, a cidade do Crato, nós estamos dentro de uma bacia sedimentar, que isso dá um grau de complicação significativa, por ser uma bacia sedimentar, uma formação geológica sedimentar,
E a cidade em si, ela está em um ambiente de topografia muito irregular, né, professor? Isso. E essa topografia, tem muita gente que acha que não é legal, eu acho que é legal, tá certo? Agora, a questão é como a gente utilizou esses espaços, que a gente tem muitos problemas com relação principalmente às drenagens, mas em função de uma falta de cuidado, vamos dizer assim, do uso dos espaços para edificações, moradias, enfim. Mas, enfim, o ambiente, de um modo geral, é muito bonito. E como é que a gente percebe a beleza desse espaço, por exemplo, aqui do município do Crato, com uma cortina, uma verdadeira cortina verde, que é toda essa borda da Chapada do Araripe. Quando eu cheguei aqui no Crato, porque quando vim aqui a primeira vez, que eu cheguei ali naquele posto Planalto, Sim. na entrada para Petrobras, que eu olhei o horizonte e via essa cortina circulando todo, praticamente, essa parte baixa, que onde está localizada a sede do município, eu fiquei impressionado. Que coisa bela, que paisagem, né? Voltamos à paisagem. Que paisagem, que moldura a gente tem à nossa frente, né? E aí, você, dentro desse espaço, essa é a primeira impressão. Quando você chega dentro do espaço, você tem vários outros ambientes com, assim, uma complexidade de formato, né? Com desenhos, e falta a gente ter essa capacidade de enxergar isso, de perceber isso, de aprofundar essa compreensão desse espaço, desse ambiente. Tá certo? Aí vem a vegetação, vem, como eu falei inicialmente, a topografia, os morros, né? As próprias edificações, né? Mais antigas, as mais modernas, as mais atuais. Enfim, é um viajar, vamos dizer assim, que a gente pode fazer dentro de um município desse, que muitas vezes a gente não faz. A correria não tem deixado, anda de carro, e para isso é preciso andar a pé. Para você apreciar a beleza, né, ter condições de perceber esse espaço tão rico, tão diverso, você precisa caminhar a pé. Usar alguns instrumentos, como a própria máquina ou o celular mesmo, para fotografar. Porque aí é uma outra condição que você passa a ter de se ligar mais no espaço através da imagem fotografada. Isso. Tá registrada ali, né? Registrada ali. Então, é muito interessante isso. Né? Muito bom. Jefferson, o Dr. Nivaldo, ele fala muito da percepção. É verdade. Né? Como condição para se viver bem no espaço. Sim. Né? E você, na sala de aula, você também tem essa perspectiva e essa intenção. Não é? Como é que você trabalha essa realidade? Eu vou relatar 2 experiências recentemente. Sim. Eu gosto de caminhar. E faz pouco tempo eu estava andando ali em direção à Praça da Sé e minha coordenadora estava próxima e eu não estava percebendo. E hoje tudo é muito rápido no celular, né? Ela tirou uma foto minha e colocou assim: já achei interessante como é que você olha. Você olha contemplando alguma coisa. Eu admiro muito esses casarões aqui no entorno da praça com esse estilo colonial. Aí eu achei interessante que ela notou algo de diferente quando eu estou caminhando. Que a geografia nos dá essa condição de estarmos analisando constantemente. Legal, a geografia tem isso. Aí, essa semana, terça-feira, a professora de redação estava trabalhando um conteúdo sobre mapas urbanos. Aí chegou e disse assim: Jefferson, vamos levar os meninos para a Praça da Sé? Eu disse: vamos. Aí nós levamos os meninos. Foi feito aquele círculo no meio da praça e eu fui explanar a importância das praças. Qual o significado de uma praça? Desde a Grécia, da Ágora, das discussões que se tinha, a questão do passeio público, a questão da industrialização, que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade e necessitavam de espaços. Aí abordei a condição histórica dos índios cariris, da proclamação da independência da Vila Real, Bárbara de Alencar. Aí fiz todo esse histórico. Aí fui trazendo para os dias atuais. E quando o doutor Nivaldo diz assim, é o espaço percebido, eu gosto muito de vincular de que forma esse espaço ele é construído e trabalhado por uma visão capitalista, onde se agrega um valor ao espaço. Aí eu mencionei, olhe,
A princípio, as famílias nobres moravam no entorno da praça. Uhum. Por quê? Porque isso representava uma condição de status na época. Olha os casarões. Você tinha um casal, mas a casa tinha que ser enorme, porque o tamanho da casa era o que ia ter como Expressão de poder, símbolo né? a condição do poder. Certo. Aí a cidade ela vai se transformando, atendendo uma necessidade do capital. E o centro passa a ser comercial. Aí a classe dominante sai do centro comercial e constrói suas casas em áreas mais distantes, Sim. buscando um conforto maior, Certo. uma casa maior. E encerramos a aula na Câmara dos Vereadores. Qual foi a finalidade de ir até a Câmara, doutor Nivaldo? De mostrar para os meninos que o espaço é gerenciado através do poder legislativo, que é quem vai dizer o que pode e o que não pode. Quando o doutor Nivaldo disse a questão dos prédios, existe uma lei que vai regulamentar a construção de edifícios no nosso município, com quantos andares, como é que é construído. Então veja toda a abordagem histórica lá da missão de colonização, passando pelos dias atuais. E os meninos encantados e passam todos os dias na praça, mas não tinha a preocupação dessa percepção da importância da praça. Perfeito. Perfeito. E de tudo que é construído ali, né? E Da de história tudo, que de é tudo tecida, que foi né? construído ali e que continua sendo construído. Perfeitamente. É encantador o espaço. É muito interessante. Há como listar, Nivaldo, alguns prejuízos, entre aspas, por essa ausência da percepção do seu próprio espaço? Não é? O senhor se refere bem especificamente à cidade do Crato, pelas suas experiências, pelo que o senhor tem visto e acompanhado atualmente de modo bem direto. Quais são os prejuízos? Não sei se essa é a melhor palavra, Sim. mas isso pode implicar tanto na vida social como na vida também de cada indivíduo. Sim, A eu não acho que compreensão do eu espaço. acho que Né? os prejuízos são grandes para o coletivo. Assim, individualmente, eu acho que é uma perda muito grande, porque você perde a capacidade de interagir com esses espaços que são, de repente, espaços com condições de trabalhar o estresse, por exemplo, né? Quando você desenvolve essa capacidade de percepção do espaço, você passa a fazer terapias. Então, se eu me envolvo com isso, em observar determinadas situações, construções, as árvores, o ecossistema, no fundo, o ecossistema que é um ecossistema urbano, que ele já tem uma diferença bem significativa para um ecossistema mais natural, e você perde essa capacidade de observar isso, mas que tem as árvores, tem os animais que circulam por ali, tem o canto dos pássaros, né? Cada vez mais você vê aves se adaptando a ambientes mais restritos na zona urbana. E, enfim, se você não para poder ver isso, você perde, de repente, de observar belezas, você perde de observar história, como disse o professor Jefferson, vidas que passaram por esses espaços, né, construções. Enfim, eu acho que é uma perda muito grande para o cidadão comum que não para poder trabalhar essa questão da percepção nos diversos ambientes em que ele circula. E o outro, como importância para desenvolvimento de políticas públicas mesmo, para os gestores, eu acho que também tem uma perda muito grande. Porque assim, o cidadão, ele pode influenciar fortemente, deve influenciar fortemente as gestões públicas, as administrações municipais mais especificamente, através da sua participação, do seu envolvimento. E o seu envolvimento vai acontecer de uma forma mais firme, mais segura, a partir da capacidade de percepção que ele vem a ter do espaço em que ele circula, tá certo? E fazer frente a isso, e aí não precisa de agressividade, não precisa de fazer intervenções de forma desagradáveis, né, de forma imprópria junto ao gestor. Há meio de se fazer isso. Por exemplo, a participação do cidadão nos diversos conselhos que existem a nível dos órgãos municipais e também estadual e até federal,
é para que os cidadãos se manifestem, ou a representação dos cidadãos se manifestem a respeito de determinadas situações. E muitas vezes, infelizmente, parte dessas pessoas que fazem parte dos conselhos, elas não têm uma compreensão muito apropriada dos espaços e até daquele assunto mais específico do próprio conselho. Isso traz um prejuízo, né, para todo o coletivo. Então é importante que cada cidadão busque interagir, no meu entendimento, busque interagir com os diversos espaços, né, e com os processos, essa dinâmica que acontece dentro de uma área urbana, que ela é muito interessante e ela é agradável, ela passa a ser agradável a partir do momento que você se envolve com aquele processo. Então, como é que circula a cidade? Como é que a cidade se movimenta? A partir do comércio, das praças, dos ambientes mais públicos, como disse o professor Jefferson. Como é que isso acontece? Como é que eu avalio isso? Eu já parei para poder pensar como é isso que funciona, né? O trânsito está errado, está certo? O tráfego, né? Os espaços das calçadas, a ocupação das calçadas, está legal isso, é certo, não é? E os direitos, né? Do cidadão, de cada um, né? Com a sua condição, a acessibilidade, enfim. São muitas questões a serem observadas a partir de um bom observador, de um bom cidadão que observa e, de repente, faz as suas anotações e leva para os pleitos em ambientes apropriados e em momentos adequados, para poder exatamente esse ambiente ser o mais agradável para todo um coletivo. Então, eu entendo que os prejuízos são grandes quando a sociedade não se envolve com isso, se deixa correr ou passa só no carro, né, na sua devida velocidade, né, e não percebe os diversos ambientes interessantes que tem a cidade. Né? Isso é muito bom, né, Jefferson? Porque como que a observação ela me leva a uma contemplação, e a contemplação implica agir, né, fazer algo, me possibilita também uma vivência terapêutica, uma experiência terapêutica, Sim. como o Nivaldo fala, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uma compreensão crítica da minha própria realidade, né? Uma Perfeito. Atuação crítica da minha realidade. Que espaços vocês dois poderiam citar? Nossa região ela é rica demais. Vocês já citaram a Chapada, Isso. as praças, casarões, mas que outros espaços poderiam também servir, né? Para compreendermos melhor o ambiente onde nós estamos, né? Aguçando essa percepção e, ao mesmo tempo, levando a mudanças necessárias, né? Dentro desse ambiente. Que espaços adequados poderiam citar? Olha, gente, olha mais isso aqui, observem mais isso, não é? Façam dessa experiência uma experiência de contemplação terapêutica ou então uma reflexão crítica sobre a sua própria realidade. Podem citar? Saberia? Queria? Eu posso citar algumas, mas vai lá, eu quero lhe ouvir. Pronto. O doutor Nivaldo, ele menciona, é interessante, e a gente percebe que o senhor tem essa preocupação com o meio ambiente. E que a gente precisa de pessoas que tenham, que eu digo muito, doutor Nivaldo, que a gente tem que ter essa sensibilidade. Jeff, vamos tratar só para o Nivaldo mesmo, ter esse doutor. Pronto. Mas assim, então a gente tem que ter essa sensibilidade. A dinâmica de uma cidade ela é muito complexa, que inclusive a gente entende de uma interação entre fixos e fluxos. Sim. Legal. Os fixos, os prédios, que nos dão uma simbologia de um anseio de uma determinada sociedade em um determinado período. Certo. Olha como é interessante, né? Muito bom. Por quê? Digamos, a sociedade ela vai evoluindo e os anseios vão evoluindo, os valores vão evoluindo, e isso é externado no que a gente produz, no que a gente constrói. Nós vivenciamos períodos em que os castelos representavam uma simbologia máxima do poder. E hoje, a sociedade de consumo da qual nós fazemos parte, um shopping representa muito isso. Uhum. Eu vou ter no mesmo ambiente toda a condição de consumo que o capitalismo nos possibilita. Eu brinco muito, doutor Nivaldo, eu brinco muito que é assim, no shopping você compra seu apartamento, você compra o seu carro, você se veste, você faz a sua feira, tem cartório, tem mercantil, tem tudo. Então é um ambiente que vai simbolizar os anseios da sociedade, que é
a condição do consumo. Dr. Nivaldo, ele diz muito bem que a gente está numa região privilegiada, particularizada, e quando o Aldísio diz assim, que olhar poderia ser diferente aqui na região? Eu busco muito que os meus alunos olhem para o sopé da Chapada do Araripe de forma diferenciada, Dr. Nivaldo. Por que isso? Porque o diferencial que nós temos aqui na região, na perspectiva de microclima, na perspectiva de vegetação, da caatinga, da mata úmida, do cerrado, do carrasco, do cerradão, as fontes que nós temos com água de qualidade. Então nós temos algo que nos difere, que nós chamamos de oásis. Mas a gente tem que despertar essa sensibilidade para quem está aqui e essa responsabilidade que esse lugar ele tem que ser gerenciado de forma diferente e particular, com grande cautela e grande cuidado. Então eu digo muito que a Chapada é o que nos dá toda essa potencialidade. E eu digo, olha, vamos ter cuidado, vamos olhar. Inclusive, é uma prática que o Colégio Pequeno Príncipe tem. A gente realiza aula de campo com todas as turmas para a Chapada do Araripe. Por quê? Porque a geração ela tem que ter essa sensibilidade, e eu acredito muito, doutor Nivaldo, que a gente só cuida quando conhece. O primeiro passo é conhecer. A partir do conhecimento, aí você vai despertando a sensibilidade do cuidado. Então vamos olhar com cuidado o Vale do Cariri, a Chapada, as nascentes, as cabeceiras dos rios aqui do entorno. Tudo isso é de diferente na nossa região. Perfeito. Perfeito. Mas Jefferson, eu acho que disse quase que tudo, viu? Mas assim, eu tenho observado e até já fiz algum trabalho nesse sentido. Desse sentido é que a gente tem a bacia sedimentar do Araripe, ela é assim, é um ambiente diferenciado de todo o semiárido nordestino, né? Então tem elementos aí que você pode fazer o uso das mais diversas formas e fazer as pessoas, tanto na parte do estudo, do ambiente propriamente, mas também em diversas áreas científicas, na área de saúde, enfim. Agora, trazendo mais para o dia a dia, professor Jefferson, eu acho que a questão do recursos hídricos é fundamental de que se trabalhe isso junto ao alunado da bacia, do município de Crato, Juazeiro, Barbalha, enfim, todos esses municípios que estão dentro de uma área de aproximadamente 13 mil quilômetros quadrados, né, que é a área da bacia sedimentar. Porque assim, é uma área que tem potencialidades enormes, né, e ao mesmo tempo fragilidades as mais diversas. E aí a gente entra na questão desses espaços, de alguns espaços, que precisa ser mais trabalhado com o coletivo. Que, no meu entendimento, que é, por exemplo, as drenagens das nossas pequenas bacias hidrográficas. Né? Você tem, por exemplo, a partir do sopé da serra, como o professor já colocou, é um ambiente que está mais preservado, né? Na sequência você tem essas drenagens como o rio Batateiras, o rio Grangeiro, o rio Saco Lobo, o rio Constantino, o rio São José, lá na divisa com o Juazeiro. Salamanca, né? E depois do outro lado lá, já em Barbalha, o Salamanca, mas aqui no Crato a gente já tem o rio Caraz e vários outros pequenos riachos. Mais especificamente, esses rios, ou esses riachos, como queiram, que cortam o meio urbano, eles precisam ser vistos pelos alunos, mesmo das primeiras séries, professor Jefferson, circular dentro desses ambientes, para poder mostrar como é que acontece todo esse processo, como é que essas pequenas bacias elas se colocam nesse espaço em que está um processo crescente de urbanização e como ele vem sendo considerado, cada um desses espaços. E você caminhar é possível ainda caminhar dentro de alguns desses leitos. Por exemplo, eu recomendo, já fiz isso algumas vezes, você circular dentro do Riacho Constantino. Está aqui por trás do estádio Mirandão. Né? Uma parte foi até destruída, assim, a vegetação de mata ciliar foi comprometida, mas ainda tem uma boa parte
que é interessante caminhar com os Uma estudantes dentro desse leito, né? E contemplar as bordas dessa drenagem e com seu piso firme, que não permite processos erosivos, porque está calçado, naturalmente calçado, né? Com blocos de arenito bem firmes ali, e você sai saltando de pedra em pedra, e mostrando aí isso tem uma representação tão interessante, porque assim você mostra os diversos elementos da formação geológica a partir daquele espaço e coloca na cabeça dos visitantes uma necessidade de compreensão disso e do respeito a esses espaços como áreas de mata ciliar, como áreas que precisam o próprio poder público intervir e garantir que eles possam existir com tamanhos significativos, né? Com essa representação da vegetação e das outras formas de vida que vivem a partir dessa vegetação. Tá certo? E aí é um espaço, passa a ser um espaço de educação, de vivência, de acolhimento, enfim, um espaço muito interessante que são os parques, até os parques lineares, que o Crato poderia ter muito isso. Que infelizmente a gente não tem, e cada vez mais a gente está perdendo isso. Nós estamos propondo agora na revisão do plano diretor do Crato a criação do Parque da Vila Lobo, do Parque do Saco Lobo, do Rio Saco Lobo, que é uma área que tem uma topografia toda comprometida, não se presta para você fazer a edificação, mas, por outro lado, para você fazer caminhadas, fazer estudos, desenvolver plantios, né, revegetação de áreas com alunos de colégios e tal, e até de nível superior também, dos diversos cursos aí, porque é uma prática muito interessante nessa relação do homem com o ambiente mais natural, vamos dizer assim. Então, eu acho que um outro ponto que a gente poderia trabalhar mais ou informar para as pessoas buscarem a percepção é a história, por exemplo, do Crato, né, através dos casarões, como o professor Jeff já falou, a partir da própria inserção da igreja, a partir da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir das missões, né, quando chegaram para trabalhar com os índios, né, e todo um processo de desenvolvimento, culminando com a Diocese do Crato. Então, tem um mundo de coisa para se ver nessa área, né, que eu acho que é interessante você ver, contemplar, por exemplo, a estrutura do seminário do Crato. Eu acho muito bonito aquilo. Eu subo a ladeira, eu subo ali a ladeira. Postal, na verdade. Pois é, subo a ladeira, aquela escadaria ali, às vezes fazendo minhas caminhadas, e paro em frente para poder admirar que coisa bonita que é a frente desse seminário, mas especificamente eu destaco a frente, mas toda a estrutura que está ali. Então, que valor a sociedade dá para isso, né? Como é que o cidadão está percebendo aquela estrutura que está ali? Né? A história, a vida ali está retratada, porque assim, a gente diz também que no urbanismo, a história das pessoas, ela se retrata também nas paredes, nas edificações, nas estruturas, porque ela está ligada muito a isso que o professor Jeff colocou, há um tempo, né? Então, as paredes tá ali, vamos dizer assim, fixado também a fotografia das pessoas que passaram, os bispos que passaram por aqui, os trabalhadores, né? Os trabalhadores que passaram e ajudaram a construir. Então ela está ali. Nós, se derrubar o seminário, vamos chegar a fazer essa coisa absurda, então você mataria também a imagem que está lá dessas pessoas que foram envolvidas nesse processo todo, né? Então eu entendo que a gente tem muita coisa, evidente que tem mais, né? Que tem mais. A questão da água, dos 3 aquíferos que a gente tem aqui, que aí tem as nascentes, tem os poços profundos, sistema de abastecimento d'água da cidade, que é todo praticamente aí de água de poço profundo retirada desse aquífero médio. Então, precisa ser trabalhado um pouco isso, né, para poder que aconteça uma compreensão melhor da sociedade, que essa juventude leve aos pais, enfim. Quando se olha, por exemplo, para um problema bem aos nossos olhos, não é, em se tratando dessa drenagem dessas águas que decorrem da Chapada, né, e a gente vê a situação do canal do Rio Grangeiro. Estranho dizer isso, né? Canal do Rio Grangeiro. Então,
qual a visão que vocês têm dessa realidade, né, uma vez que nós estamos aqui justamente expressando o que nossa percepção alcançou? Doutor Nivaldo, né? O senhor falando da questão da preocupação com os recursos hídricos da região, inclusive o senhor trabalha no Geoparque Araripe, e no ano passado foi realizado um curso juntamente com a SAEC. Sim. Eu acho que o senhor lembra. Uhum. E esse curso foi Para justamente professores. para professores, e eu fui aluno do curso. Ah, legal. E outro professor aqui do colégio também. E o curso, a finalidade do curso era justamente essa: instruir professores. No Geoparque sai aqui. E SAEC, exato. Foi Dr. Yarley que... E Arlen Brito foi quem puxou Pronto, essa... exato. Que também é um grande defensor disso, é do meio verdade. ambiente, da história, do uso racional dos recursos hídricos. E nós participamos desse curso, e a finalidade do curso é justamente essa: o que nós aprendemos ser repassado para a questão dos alunos. E eu sou otimista, doutor Nivaldo. Eu acredito que com muita luta e a gente batendo nessa tecla, essa geração ela vai despertar essa sensibilidade. Até porque eu digo que os séculos foram de desafios. Nós tivemos vários séculos. Aqueles que o desafio era combater as epidemias, aquele que o desafio era promover um diálogo e uma paz mundial. E hoje eu digo que o desafio maior do século XXI é despertar na humanidade a condição da necessidade vital do desenvolvimento sustentável. Ou a gente caminha nesse rumo, ou o planeta não vai ter como suportar toda essa pressão que vem há décadas sendo colocada em risco por esse modelo de consumo exorbitante. Então, o Geoparque promoveu juntamente com a SAEC esse curso, que inclusive lá foi divulgado que outros cursos irão para que os professores busquem esse conhecimento e repassem para os seus alunos. Muito interessante. E o nosso canal do Rio Grangeiro? Sim, o canal do Rio Grangeiro. Qual a percepção que o senhor tem, que você tem dessa realidade? Assim, eu não sou muito de tentar colocar o dedo fazendo indicações de culpados, de irresponsabilidades, vamos dizer assim. A estrutura do canal, hoje o canal que existe, que atravessa, vamos dizer, toda a zona urbana e até mais a zona central do Crato, é uma estrutura que foi acontecendo ao longo do tempo. E, enfim, foi o caminho que foi encontrado por algumas pessoas que conduziram todo esse processo. Tem muitos equívocos, é possível serem corrigidos, sim, é possível. Da mesma forma que a gente precisa trabalhar essa questão do saneamento para começar toda a história, a partir do saneamento ambiental do município, que precisa ser trabalhado, e me parece que agora vai sair um projeto aí com a nova empresa que está fazendo a gestão da água e dos esgotos. Esgotamento, né? A partir de então, ser revista essa história. Eu tenho um entendimento de que essa água do Rio Grangeiro, ela pode ser mudado esse curso da água ou se adotar medidas as mais diversas para você resolver a questão do canal do Rio Grangeiro. Nós colocamos isso num seminário aqui que aconteceu na universidade, com as alternativas que se tem, e que muitas vezes os grandes projetos das grandes empresas, né, e eles não consideram determinadas situações. E um problema grande é que, de repente, a sociedade, até também por falta de ambiente apropriado, né, você não consegue sensibilizar as autoridades para que eles, de repente, adotem uma maneira de enxergar as coisas de outra forma. Então, eu aponto pelo menos 5, 6 alternativas que você tira
mais da metade desse volume d'água daqui do centro com obras pontuais, tá certo? Com desvio de água de microbacias, né? sim, Isso. de microbacias com áreas de acumulação, né? De pequenas acumulações. Enfim, existem alternativas. Me parece que tem um projeto do governo municipal para tentar resolver a questão do canal do Rio Grangeiro. Eu não conheço o projeto, gostaria de conhecer mais a fundo, e acho que a partir do fechamento do projeto seria interessante que a sociedade pudesse conhecer de perto, principalmente junto aos estudiosos, lideranças comunitárias, né, professores das escolas mesmo, das universidades, enfim, para que se fizesse uma avaliação de vários aspectos, porque a maneira como eu percebo, eu vejo algumas coisas, de repente pode ser diferente de um profissional que tem toda uma formação, deve ser respeitado, tudo bem, mas ele não tem, ou ele não vive, ele não vivencia o dia a dia daquele espaço, daquele ambiente. Então eu preciso ouvir seu Manel, que está lá no Riacho das Piabas, para poder saber o que é que acontece, como é que acontece esse processo de escoamento das águas por lá. Enfim, eu acho que o Rio Grangeiro, o canal, ele pode sofrer mudanças boas, né, que traga mais conforto, mais segurança a toda a sociedade, e que seja um espaço, de repente, de lazer também, agregado a essas margens, a essas bordas. Enfim, tem várias alternativas para se trabalhar isso. Mas assim, eu me preocupo com as outras drenagens, que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rio Grangeiro, como a drenagem do Saco Lobo, por exemplo. Né? O da Batateiras, né? Do Rio Batateiras, né? Porque há um processo de urbanização na área que a gente chama de área de expansão ou de quebra de velocidade da vazão de um leito natural de um rio, que é, por exemplo, o Brejo, onde era cheio de cana, e está cheio de casa agora. Cheio de casa lá dentro. Uma área que já chegou a ter mais de 1,5 metro de lâmina d'água em cima desses espaços. Eu tomei muito banho ali, viu? Pois é. Muito bom, muito bom. Pois é. Então, aí está se urbanizando, tá certo? É oficial? Não sei como é que a coisa está acontecendo propriamente. Não. Existe uma preocupação, e agora no plano diretor também a gente considerou como área também de interesse ambiental e não possível de ser edificado, tá certo? Mas assim, a segurança de que isso vai acontecer ou não vai acontecer, né? Essa é uma outra questão. Mas isso é só um exemplo do que pode acontecer com os outros. O próprio Constantino, que eu acho um leito legal, como eu falei anteriormente, e o Saco Lobo, eu acho que tem que ser adotado assim, uma estratégia mais apropriada, com uma visão mais de preservação do natural, com usos e prestação de serviço à sociedade, um meio natural que presta serviço à sociedade, mas de outra forma, não com retificação, não com ruas, não com, enfim, com estruturas físicas montadas, estruturas edificadas, que não é o ideal para lá. Como também, doutor Nivaldo, essa complexidade dos rios que cortam as grandes cidades é algo muito complicado, né? A princípio, o que nós aprendemos é que as comunidades, elas sempre se agruparam próximo desses rios, por uma necessidade vital e etc. E à medida que foram surgindo vilas e etc., e cidades, e esses rios se transformaram numa rede de esgoto, não é isso? E outra coisa também que deve ser avaliada, que eu sempre discuto em sala de aula, é que se buscou a ideia de quando você pavimenta ruas, coloca asfalto, eu estou proporcionando desenvolvimento, não é isso? E o que é que a gente sabe? Muda toda a questão daquele ciclo de quando chove, parte deveria se infiltrar, quando tivesse o solo saturado, aí há o escoamento superficial e, consequentemente, a ida da água para o leito do rio. Então, quando eu faço uma obra que impede isso, eu estou fazendo com que o leito do rio receba um volume de água maior. E com maior velocidade. E com maior velocidade. Mais rapidez, né? Então, tudo isso, olha como é complexo, todo um projeto que é interligado em tratamento, em de que forma essas ruas serão pavimentadas ou não. Sim. Tem solução? Tem.
É trabalhosa? É, mas resolve o problema. Agora sim, mexe com interesses, com pessoas que já construíram seus imóveis. Então, assim, há uma dificuldade de se resolver o problema, mas que tem tecnologia Sim, e tem condição racional de se resolver o problema, tem. verdade. Entendeu, Aldígio? Sim. Então, o Rio Grangeiro pode ser recuperado? Pode e deve. E compete à sociedade quando o doutor Nivaldo diz assim, o que é o plano diretor? O que é o plano diretor? Aqueles municípios que têm mais de 20 mil habitantes ou que tenha um poder de visitação como questão de paleontologia, de cidades turísticas que são menores, mas que necessitam por receber um volume maior de pessoas. Então a sociedade, o doutor Nivaldo, ele trata de um assunto bem importante. Quem é que sabe onde o sapato aperta? É quem está ali no dia a dia. Muitas vezes tem um projeto mirabolante Sim. e não atende à necessidade daquela comunidade ali. Mas aquele que está no dia a dia, que percebe o dia a dia, que vê onde está o problema, é dali que sai a solução do problema. Por isso a necessidade da sociedade participar do gerenciamento dos espaços. Isso é incrível, né? Perfeito, perfeito. E a nossa calçada virtual é um espaço para isso também, como já está sendo, né? Para acolher esse debate, né? Como também todas as entidades do poder público ou privado que queiram também tratar desse assunto, essa calçada é para todos, tá bom? É até uma provocação, né? Calçada virtual talvez para questionar a ausência das nossas vivências nas calçadas, né? Pra gente, quem sabe, temos que ter uma calçada virtual para nos recordar que é importante a gente voltar a esses espaços de diálogo, né? A calçada como um lugar simbólico do encontro, né? E do enriquecimento cultural e humano. Mas nós sabemos também que a sociedade civil organizada, né, empresas públicas, elas também podem colaborar, elas podem contribuir muito, não é, com esse incentivo a uma nova percepção do meio, né, para intervenções, para melhores vivências, né? De que forma, né, a sociedade civil organizada, empresas podem colaborar para que nós vejamos uma valorização, uma percepção mais acurada, mais aprofundada do próprio meio, né? Pensam dessa forma? Há alguma maneira da sociedade, de empresas também atuarem, né, para melhorar essa compreensão do meio? Eu acho que a responsabilidade é de todo o Claro, coletivo, né? Todos perfeito. os setores, principalmente aqueles que têm mais condições de influenciar a população, né? Deve agir, sim, as empresas, as pessoas que têm recurso financeiro mais especificamente. Mas eu acho que tem uma base que precisa ser feita. É preciso que haja uma movimentação nesse sentido de levar essa informação, de chegar ao coletivo como um todo, né? Da necessidade disso, né? De se trabalhar cada vez mais com respeito à diversidade, vamos dizer assim, ou às condições do ambiente, né? E aí ninguém está fora, né? E principalmente as organizações de ensino, porque a partir de uma massa de jovens que estão nos colégios, nas universidades, que de repente você pode alcançar um grande público que está lá nas suas residências, nos seus trabalhos, levando uma informação de que há uma necessidade de envolvimento de todos, né? Mais, outros menos, mas enfim, é uma necessidade. E aí entra o empresariado, as grandes empresas, as pequenas empresas, no sentido de apoiar, de participar, de se envolver cada vez mais com isso, né? De ter cada vez mais um ambiente equilibrado. Então é responsabilidade de todo mundo. Então todo mundo pode ajudar. O Pequeno Príncipe, o Colégio Pequeno Príncipe, professor Jefferson, tem muito essa preocupação, né? De dar possibilidades para que o aluno, e o professor também, ele tenha essa percepção do seu meio de forma mais humanizada, mais diferenciada, de forma mais integrada. Agora, vendo noutra perspectiva, como é que você enxerga o aluno nessa experiência? Não é, com o meio, não é, com uma percepção mais aprofundada, mais sensível da sua realidade. Como é que você tem recebido as respostas dos alunos? Pronto, quando você menciona a questão do Colégio Pequeno Príncipe, inclusive o colégio é parceiro do Geoparque. Sim. Também tem uma parceria
com a Universidade Regional do Cariri. Quando eu digo que eu sou otimista, como eu estou em contato com estes alunos do ensino médio, doutor Nivaldo, eu trabalho só no ensino médio, com os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Eu já percebo hoje um interesse maior do aluno, essa necessidade dele fazer parte dessas decisões. Inclusive, sempre que é discutida essa temática em sala de aula, a gente percebe uma empolgação deles. Por isso que eu acredito que esse é o desafio da gente, é a gente continuar batendo na tecla, porque essa geração vai nos dar uma resposta. E vejam que eles querem participar. Não é mais aquela sociedade que tudo vinha de cima e você só deveria acatar. Mas não, eles querem participar, eles querem buscar essas soluções, perdão. Então eu vejo com otimismo isso, principalmente nessa área relacionada ao meio ambiente. Então assim, nós desenvolvemos aqui, doutor Nivaldo, que foi muito divulgado, um projeto para a fabricação de um protetor solar à base do óleo de buriti. E foi bem interessante. Foram alunos do ensino médio. Esses alunos participaram de uma Olimpíada em Calcaia. Foram comigo, foram medalhas de ouro. É a Olimpíada chamada OXI, que é a Olimpíada Cearense da área de humanas. Quem desenvolve essa Olimpíada é o Instituto Federal. E os meninos eram 4.200 equipes, foram medalha de ouro. E no retorno, quando a gente vinha voltando, os meninos disseram assim, eles me chamam de Jefinho. Jefinho, o que é que a gente pode fazer de bom para a sociedade? Então veja já um despertar. Porque eles viram lá o evento, muita gente de regiões distintas de todo o estado do Ceará. Aí foram trabalhando a ideia. Convidaram o professor de Química e me convidaram porque o trabalho tinha que ter uma função social. Que hoje é importante, Aldísio, doutor Nivaldo e quem está nos assistindo, as Olimpíadas hoje elas têm uma preocupação com o que é que pode ser feito em prol da sociedade. Não é mais só o conteúdo como um todo. Mas sim, eu tenho que buscar conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser revertido de algo de bom para a sociedade. Resumindo, os meninos pensaram no trabalhador rural, na exposição do sol, e como poderia ser fabricado um protetor com um custo menor, buscando a matéria-prima aqui na região. Aí foi feita uma parceria com a Universidade Regional do Cariri para a utilização dos laboratórios e tudo mais. Então, quando eu digo que eu sou otimista, é porque a gente já se depara com situações desse tipo no nosso dia a dia. Os meninos preocupados com o que é que pode ser feito de diferente para a sociedade. É uma excelente resposta, né? Isso se torna marcante para esse jovem, né? Passar por um momento desse, né? Isso é uma marca que ele vai levar pelo resto da vida. Então, por isso, assim, na juventude, esse trabalho, para mim, tem um valor fora do normal, porque há uma condição de fixação bem na mente dessa juventude, né? Dessas passagens, desses momentos, dessas experiências. Então, por isso que de repente a gente diz assim, é difícil trabalhar com o adulto, né? A esperança é sempre mais a juventude. Eu acho que é possível trabalhar também com adultos, sim. Pode ser até mais difícil, mas por também uma série de condições. O adulto tem uma série de compromissos, a gente tem que entender também essas situações. Esse lado. Então, está muito mais na base, a gente precisa trabalhar muito mais a base mesmo, e nessa esperança, né, de que o professor Jeff está falando, de mudanças, né? Porque, com certeza, são experiências que jamais serão esquecidas, né? Ele jamais vai esquecer. Ele pode até esquecer de uma brincadeira que houve na escola, mas dessa experiência aí ele não vai esquecer. Ela é marcante. É marcante. É verdade. Olha como é bom esse papo nessa calçada, não é?
E aí a tendência é render, né? Mas eu especifiquei como é a calçada, no fim da tarde. No fim da tarde. Todo mundo sentado na calçada. Pois é, eu vivi isso. Eu vivi isso lá no sítio Timbaúba, município de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. No final da tarde, os trabalhadores, meu pai, que tinha a propriedade, uma pequena propriedade, se reuniam para poder conversar, tomar um café, e os homens ficavam sentados e as crianças correndo ali entre um e outro. Não havia essa coisa da etiqueta, tanto muito respeito, as crianças passavam brincando de tudo que é jeito, e o café e o papo rolava até mais tarde, né? E a conversa era cumprida mesmo. Isso é bom, isso é bom. Isso é um sinal de que a calçada vai estar sempre aqui e esse papo vai ser retomado, vai ser continuado, porque há muito assunto ainda para a gente desdobrar a partir dessa nossa conversa. Mas, no entanto, fica, eu penso, uma pergunta que a gente pode deixar para que você, está nos acompanhando agora, prolongue a sua reflexão e possibilite outras pessoas também ter acesso a essas informações tão importantes, tão relevantes. Qual a percepção que você tem do seu meio, do lugar onde você está, na rua que você mora, né, da cidade onde você mora? Qual a percepção que você tem da sua própria realidade? Porque, consequentemente, isso vai também influenciar na percepção que você tem sobre si, atuando nesse meio, sobre si na sua relação com os outros, sobre si na sua relação até mesmo com Deus, com a divindade, ou como você queira chamar, com o sagrado, com o eterno, com a energia, enfim, com o cosmos. Então, qual a percepção que você tem sobre a sua realidade, o lugar em que você está, o seu meio, para que a sua vida seja mais humanizada, mais sensível e para que nós também tenhamos ambientes mais humanos. Mais humanos. Acho que é isso que a gente precisa, né? Isso. Ambientes mais humanos. Muito obrigado, Tonivaldo. Muito obrigado, Jefferson, por essa oportunidade. Me deu um direito de convidá-los novamente para a segunda parte desse nosso podcast Calçada Virtual, tratando desse assunto que é tão relevante, porque aqui eu sei que foi só um abre-bocas, né? Pois é, foi um prazer, mais uma experiência, né? E dizer que me coloca à disposição para a gente vir conversar. Assim, eu sei que tem muita gente que entende aí desses assuntos que a gente está tocando aqui, né, e que pode ser convidado, mas eu, de qualquer forma, me coloco à disposição para a gente vir conversar, e se for do agrado e da compreensão de que vale a pena, aí nós estamos juntos, vamos estar juntos para poder tratar de outras questões. Tem muita coisa, na verdade, ainda para se tratar, principalmente dessa questão do meio urbano, que a gente pode tocar e de como ver os problemas da cidade, né, que a gente enxerga, e essas potencialidades que eu chamo, na busca de um despertar de toda a sociedade, né? Tem muita coisa aí para a gente, até mesmo de estruturação, né? Estrutura do município para o município, qual no aspecto econômico, né? Que condição a gente vai ter daqui a pouco para oferecer trabalho para essa juventude que a gente está aqui jogando informações e, de certa forma, uma responsabilidade para que ele cuide no meio. E o recurso para eles sobreviverem, vamos dizer assim, para eles se desenvolverem, para eles terem as condições de viverem bem. Então, de onde virão os recursos? Quais as alternativas que o município tem, que a cidade oferece, né? Pode acho que um assunto também interessante, que em um outro momento. Mas muito obrigado, Jeff, foi um prazer. Já viu o assunto que vai vir aí? Aldísio. Já estou assim ansioso. É forte. É? É forte. O que podemos esperar? Pronto. Eu acho que a questão é essa, né? O que podemos esperar? Não é em termos de estrutura, em termos de condições econômicas, condições sociais, ecológicas, geração de emprego. O que podemos esperar? Afinal de contas, esse é o nosso torrão, esse é o nosso canto, né? Então... Isso. Em primeiro lugar, Aldísio, eu quero agradecer o convite. Sim. Agradecer a Raoni, que sempre está ali nos dando apoio. Verdade. Doutor Nivaldo, uma satisfação imensa. E eu estou percebendo que é preciso a gente manter um contato agora maior. Isso é verdade. Viu? E dizer de toda a importância de estar aqui nesse momento, dividindo esse espaço com o senhor. Sei da importância do senhor nesse legado, nesse desenvolvimento sustentável, nessa compreensão do espaço.
E vou deixar um questionamento aqui para a gente também continuar no próximo programa. Quando o senhor fala na questão da cidade, tem uma geógrafa que tem um nome bem interessante, que é doutora Maria da Encarnação Expósito. Ela é professora da USP. E ela diz que a cidade dos mortos deu origem à cidade dos vivos. E que a rua está perdendo a sua identidade e automaticamente o indivíduo está perdendo a sua identidade. Aí nós vamos falar disso também depois. Isso tem pano para as mangas. Isso Isso dá conversa. Isso dá conversa. E essa calçada é para isso, minha gente. Jeff, eu esqueci de agradecer também esse momento contigo aqui, né, dessa sua história também e a acumulação de informações que você tem. Agradecer também a Raoni, que está ali no apoio. E dizer mais uma vez que foi um prazer. Um ambiente bastante agradável estar aqui conversando descontraídamente. Inclusive, Aldício, antes de sua chegada, nós já combinamos uma visita a uma comunidade e vamos de moto, viu? Nossa, Verdade. É verdade. Esse povo gosta de uma aventura. A gente não perde tempo, viu? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Essas relações verdade. que a calçada nos permitem Sim. e nos fazem ir muito mais longe. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Não esquece de se inscrever, tá bom? No nosso canal CVPcast, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos nas plataformas de áudio. Por favor, sinta-se à vontade para se deliciar de um bom conteúdo e compartilhar com as pessoas que você ama. Porque, afinal, a gente não pode desejar nada melhor para quem amamos do que um bom conteúdo, uma boa conversa, não é? Essa é a sua calçada virtual. Muito obrigado pela companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Obrigado.